pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Ponto de Vista. Eu sou Cananda Micaela e desde já agradeço a sua companhia. Hoje vamos falar sobre um tema que afeta a vida de todos, a educação financeira. Quem não gosta daquela sensação de fazer a compra de algum objeto que deseja, de fazer uma viagem, enfim, de gastar dinheiro? Pois é aí que entra a importância da educação financeira. Não basta apenas gastar, é fundamental entender como administrar esses gastos, evitar as armadilhas financeiras e também planejar o futuro com saúde financeira. Neste último episódio da temporada, vamos explorar estratégias inteligentes para o controle das suas finanças, além de aprender como fazer o dinheiro trabalhar para você para que consiga consolidar a tão sonhada estabilidade financeira. E para conversar com a gente sobre o assunto, nós convidamos a Jussara Carvalho. Ela que é mestre em economia pela UFES, educadora financeira, fundadora da empresa Planejar-se e escritora de um livro infantil sobre educação financeira, com o título Juju, a menina que sonhava. Jussara, seja bem-vinda ao Ponto de Vista. Estamos felizes aqui com a sua presença e eu queria que você contasse um pouquinho da sua relação profissional com esse tema de hoje. Obrigada, Micaela. Obrigada a todos vocês. É um prazer enorme estar aqui para falar de um tema tão importante, né, para a nossa sociedade, que é sobre a educação financeira. Eu me vi nessa necessidade, primeiro como economista, né? Sou formada em economia, tenho 20 anos de formação aqui pela Universidade Federal, sou mestre em economia, e na pandemia, devido às necessidades e o período caótico no qual vivemos naquele momento, eu resolvi falar de uma forma mais descomplicada sobre a economia, sobre a educação financeira. Então, no momento onde o desemprego, a redução de renda, as pessoas sem opções, né, e eu me vi nessa necessidade, como educadora, planejadora, falar sobre a educação financeira. Sem contar que as pessoas têm essa dificuldade de criar uma reserva de emergência, de fazer um planejamento. Quando eu falo de educação financeira, as pessoas dizem para mim assim, eu guardo dinheiro, viu, Jussara? Eu guardo dinheiro. Na verdade, não é guardar, é planejar a forma como você trabalha esse dinheiro e com eficiência nos investimentos, planejando seus sonhos, fazendo do dinheiro, controlando o dinheiro da forma como você quer e não deixando que esse dinheiro controle a sua vida, que não é à toa hoje que no país nós vivemos com mais de 70 milhões de brasileiros endividados. Com certeza, informação importante e tenho certeza que a sua experiência vem agregar muito aqui hoje. E quem não gosta de gastar dinheiro, quem não gosta de fazer compras e tirar aqueles sonhos do papel, né, Jussara? Então conta pra gente por que é tão difícil as pessoas falarem em dinheiro. Normalmente, as pessoas têm esse estresse, né, esse medo, esse receio de falar. Pelo passado, pela uma estrutura na qual não foi incluído, porque cria-se um mito de que dinheiro não é uma coisa legal, dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade. E, normalmente, já diz Aristóteles, né, que dinheiro ele não traz felicidade na forma como você não administra. Então, é interessante falar cada vez mais, por isso que eu quebrei também esse tabu de ser uma mulher falando de dinheiro, principalmente para nós mulheres, onde a dificuldade e os gastos são maiores. Então, eu quebrei, criei, descompliquei dentro da minha formação para ajudar as pessoas a melhorar a sua relação com o dinheiro de uma forma leve e tranquila, vivendo o seu hoje, planejando o seu futuro no médio e no longo prazo. E é isso que a gente quer hoje, passar essas informações para que as pessoas possam compreender melhor. E vamos falar sobre uma pesquisa que foi feita em dezembro do ano passado pela Confederação Nacional do Comércio, que mostrou que 8 em cada 10 brasileiros estão endividados. Um dos pontos que, para isso acontecer, seria a falta de planejamento financeiro, como você falou? Eu queria, antes de te responder, Micaela, explicar o que é uma pessoa endividada e o que é uma pessoa inadimplente. Eu gosto de fazer essa explicação porque as pessoas confundem. Estar endividado significa que você assumiu dívidas
por um prazo e que você pode honrá-lo. Por exemplo, financei um apartamento, então eu estou endividada, tá? Eu assumi dívida. O que significa também assumir dívida não ser tão ruim no Brasil. Mas o que eu abro parênteses, porque no país existe essa necessidade da gente sempre ter dívidas, e isso é um mito, não é necessário. Às vezes a gente consegue ter as nossas coisas, mas e uma pessoa inadimplente significa dizer que ela assumiu essa dívida por causa da falta do planejamento, do controle financeiro, ela não honra com essa dívida. Então, hoje, o país é um recorde no país, essa questão da inadimplência, as pessoas com o nome negativados por falta do planejamento financeiro. E falando aí desse cenário, né, a nossa equipe de reportagem foi até o calçadão do centro de Aracaju saber das pessoas como elas lidam com o dinheiro. Acompanhe. Sabemos que nem sempre é fácil passar o mês com aquele salário. Tampouco vir ao centro da cidade e acabar não se rendendo a alguma compra impulsiva. O tema do programa de hoje é educação financeira. Viemos às ruas de Aracaju para saber das pessoas. Você consegue economizar durante o mês? Alex, você já ouviu falar sobre educação financeira? Tem alguma noção de escola, de casa? Como é que é? Já sim, a minha educação financeira eu tento controlar bem meus gastos, tento não sair gastando com qualquer besteira, tento controlar bastante. Não, já ouvi falar e aplico muito em casa, né? A gente que é mãe, a gente tem que desdobrar o mês inteiro para sempre aplicar aquela política do rendimento. E assim a gente consegue fechar o mês certinho. A educação financeira, na verdade, é uma organização que você tem com relação às suas finanças, né? O que você pode gastar, o que você não pode, é uma organizacional com relação ao seu financeiro. Adelmo, como é a sua relação com o dinheiro todos os meses? Você consegue economizar? É organizado? Já se perdeu no passado e foi encontrando o caminho? Sim, eu me perdi no passado, consegui me organizar e hoje, infelizmente, devido ao percalço da financeira, eu estou me perdendo novamente, mas eu vou tentar me reencontrar novamente. Então, em relação à educação financeira, eu sempre tive uma base assim por conta da minha família. Os meus pais são bem regradinhos em relação a isso, então eles me ensinaram desde quando eu era pequena. Apesar de que na adolescência eu tive muitos problemas em relação a isso, hoje em dia, agora que eu cresci, eu consigo ter uma noção maior sobre economizar, ter um pouco mais de noção na hora de gastar mesmo o dinheiro, pensar bem. Então, hoje em dia eu me considero uma pessoa bem educada assim financeiramente. Sou professor de matemática, me aposentei, tenho 4 anos de aposentado e eu sempre, por ser professor de matemática, sempre controlei os meus gastos, né? Então as pessoas têm que saber até onde é o seu limite. Se você recebe um salário mínimo, você não pode estar contando com valores acima deste patamar. Então você tem que saber controlar. Tem meses que um valor, alguma compra, alguma coisa é essencial, é fundamental, é necessária. Outros meses não. Então dá para você passar sem isso. Rapaz, o que eu recebo, dá para perceber que não dá para suprir todas as necessidades de casa. Que eu ajudo bem em casa, contando com meu pai, minha mãe, eu ajudo bastante. Mas no finalzinho ainda dá para juntar aquela grana para o próximo mês, para comprar alguma coisa. Ou até mesmo ir juntando para algum sonho, vamos dizer assim, maior no futuro. Eu me programo para pagar todos os meus débitos, ter um pouco da minha vida, né, social e também para ter o meu extra, que é justamente para essa urgência. Eu guardo para poder suprir no mês seguinte. Ela sempre vem, ela sobra, mas não sobra 100%, né? Ela sobra para poder ficar já para o mês. Tipo assim, um resgatelzinho para o mês que vem, né? Que guardar para poder economizar de fato não dá, não tem como, hoje não dá mais. Eu sou bem organizada, então geralmente eu faço planilha e tudo, eu sei já geralmente no que eu vou gastar o meu dinheiro, então quando chega no final sempre sobra o dinheirinho para que eu possa juntar, até porque eu preciso juntar para a minha faculdade. Qual o conselho que o senhor daria assim, para quem está tentando se organizar, mas ainda está sentindo difícil aí essa batalha?
faça uma planilha, anote, olha, eu tenho que pagar água, tanto, tenho que pagar luz, tanto, tenho que pagar aluguel, tanto, tem isso para alimentação. Isso aqui é o que me sobra. Eu posso gastar? Posso, eu não posso. Ponto final. Bom, Cananda, deu para perceber que as pessoas estão muito mais conscientes e administrando o salário de maneira responsável, gastando somente com o necessário e com meta de economizar dinheiro para o final do mês. Eu sou Misa Tâmara, para o Ponto de Vista. Miss e Jefferson, obrigada pela reportagem. Olha, gostei, viu? Muita gente aí no centro de Aracaju falando que consegue planejar. E Jussara, na prática, como é que funciona realmente? Então, no país, o hábito de guardar dinheiro é uma dificuldade muito grande. E no mundo dos investimentos, do planejamento financeiro, essa constância, essa forma de viver um dia de cada vez, pensando que o amanhã ele pode chegar, né? O que eu mais escuto é, Jussara, se eu morrer amanhã? Jussara, não. A expectativa de vida hoje do país são 82 anos. Então, acredite que você possa precisar tanto dias, meses, anos. Tenha uma reserva, o início de tudo. Tenha um início de todo o planejamento. Nenhuma pessoa que converse comigo vai para o mundo das ações, para o mundo da renda variável, que é onde as pessoas acham, né, que tem uma rentabilidade maior dos recursos financeiros. Não. Começa do pequeno. Começas com hábitos pequenos, repetitivos, guardando mensalmente um pouquinho. Na verdade, como eu falei, né, uma porcentagem do seu salário para a sua reserva. Então, dentro do planejamento financeiro, antes de você buscar seus sonhos, claro, paralelamente, mas criar uma reserva de emergência. Seja, comece na poupança. Eu tenho investimentos com rentabilidades maiores, mas se você não tem ainda esse conhecimento, guarde, nem que seja na poupança, mas comece a criar o hábito de sempre guardar um pouco do seu recurso financeiro. Olha, muito aprendizado, viu? Eu também estou aprendendo aqui. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Ponto de Vista, volta já. Estamos de volta falando sobre educação financeira com a economista Jussara Carvalho. E Jussara falando sobre aquele vilão, né? Se tornou um vilão, o cartão de crédito, que muita gente acaba utilizando, achando que vai ajudar aí nas despesas, quando na verdade não. E fala pra gente, surgiu uma lei com relação ao crédito rotativo desses cartões. Que lei é essa e qual é a importância dela? Essa lei, ela foi criada com o objetivo de melhorar essa relação, não significando dizer que você tem ainda que comprar descontroladamente. O seu saldo devedor, ele não vai multiplicar acima de 100% ao ano desses juros. Mas eu vou repetir, 100% é um juros muito alto ainda. Então, esse é o limite. Ela não vai passar. Só isso. Então, o que eu recomendo com relação ao cartão de crédito, eu não sou uma economista, uma educadora financeira de mandar você cortar todos os seus cartões. Não é isso. Às vezes, o cartão de crédito, Micaela, ele vem para facilitar. Tem o trabalho da milhas, né? Você consegue viajar com o cartão. Então, o que você precisa é administrá-lo também. Anotar os seus gastos do cartão. Fazer uma previsão de pagamento desse cartão. Como assim, Jussara? Se eu comprei hoje uma blusinha e comprei parcelado para 3, 4 vezes, no máximo, nada de 10, 11, 12, por favor, limite esses gastos. E aí você vai no seu planner, ou na sua planilha financeira, ou no seu caderno de anotações, coloca a previsão desse pagamento, porque ele vai vir. Né? Você só está postergando esse pagamento. Então, utilizar o cartão de crédito de forma educada, ou seja, utilizar o crédito é de fundamental importância
para o equilíbrio financeiro. Jussara, quem já está no vermelho com cartão de crédito, o parcelamento é uma saída? Sim, sim. Todos nós brasileiros hoje escolhemos aonde queremos colocar nosso dinheiro, qual banco, qual instituição financeira onde a gente quer colocar ou trabalhar nossos juros. Então, ter esse conhecimento do que é um parcelamento, com a redução de juros, é uma negociação entre você e a sua instituição. Caso a sua instituição não queira reduzir esses juros, por que não buscar outra? É isso. A portabilidade é pegar esses juros maior e levar para uma instituição financeira onde os juros possa ser melhor, que caiba dentro do seu orçamento. Então, claro, parcele, mas se ainda tiver altos juros, portabilize. É de fundamental importância, ajuda muitas pessoas, ou seja, buscar juros menores em outras instituições bancárias. Aprender sobre educação financeira faz toda a diferença na vida das pessoas, sobretudo para crianças que estão no processo de formação intelectual. A escola é um dos espaços que os pequenos podem aprender a lidar de forma consciente com o dinheiro. E a nossa equipe de reportagem foi ver de perto uma iniciativa bem bacana. Acompanhe. Olhos atentos a cada conceito transmitido pela professora. Esses meninos e meninas têm entre 9 e 10 anos de idade e aprendem na escola as primeiras noções sobre o uso racional do dinheiro. A matéria de educação financeira eu ensino a conhecer e trabalhar com o dinheiro. Economizar cada centavo que ele recebe. Se ele receber 50 centavos, será que é necessário gastar esse dinheiro ou ele pode guardar para o futuro? As técnicas para ensinar essa turminha são as mais variadas, mas tudo parte de estimular sonhos. Projetar o seu futuro, sonhar através de rodas de leitura, rodas de conversa, roda de amizade, construção de árvore da amizade, árvore de conhecimento, como eles costumam fazer na escola. Eles sonham. E quando ele sonha, ele vai procurar uma forma de chegar a atingir esse sonho. Para este garotinho, as lições sobre educação financeira ganham forma no dia a dia. Ele até já ganhou confiança para transmitir este conhecimento dentro de casa. Teve um dia que eu cheguei em casa, a mãe ela tinha 50 reais, aí ela ia comprar um negócio que não precisava. Eu peguei e falei, mãe, guarde seu dinheiro, que mais tarde você vai precisar dele. Então, conserve seu dinheiro para que algum dia você compre muitas coisas. Mas Iago não é o único que está aplicando na vida as lições que aprendeu em sala de aula sobre o uso consciente do dinheiro. Eu aprendi que eu vou comprar as coisas, tipo, eu tenho dinheiro, as coisas que vai ser para mim, né? Que eu vou usar essas coisas, mas, tipo, porque se eu for comprar e eu não vou usar, né? Aí eu aprendi por isso. Com tia Valdir aqui, tipo, você comprar as coisas que você vai usar, né? Eu tô aplicado porque meu pai compra muitas coisas. Aí quando eu vi que ele ia comprar uma coisa que não era de muita importância para ele comprar, eu falei, ô papai, o senhor pode comprar essa coisa outra vez, porque o senhor tá com pouco dinheiro, o senhor vai ter que comprar esse negócio e não vai dar muito para o senhor comprar outras coisas. Se essas noções sobre educação financeira não são aprendidas desde cedo, o endividamento vai continuar sendo um caminho seguido pela maioria. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, 78,1% das famílias brasileiras tinham dívidas a vencer no mês de março deste ano. Na contramão da maioria, existem pessoas que já se deram conta da necessidade de se organizar financeiramente para alcançar sonhos e metas. Quando eu comecei a trabalhar muito foi que me veio um estalo. Poxa, eu trabalho tanto, eu tenho que ter alguma coisa. E aí, essa questão, essa relação aí com o dinheiro, de guardar dinheiro, veio por um pensamento mais, estou ficando um pouco mais velho e eu tenho que pensar em alguma coisa para o futuro. Não posso ficar também trabalhando muito a vida toda e não construir nada. O início sempre é difícil para todo mundo, mas depois, quando você já vai ali focando, vai reduzindo... Teve uma época que eu paguei cartão de crédito lá em cima, mas aí depois a gente eu fiz uma redução dos cartões, passei 4 meses sem comprar nada, aí foi diminuindo os cartões, e aí, consequentemente, o dinheiro sobrava e ia para outra conta.
Era essa mágica aí que a gente tentava fazer, esse equilíbrio. Para esta economista, especialista em educação financeira, ter um objetivo é o primeiro passo para quem deseja se reeducar. Muita gente não consegue ter educação financeira, ter a vida financeira organizada por falta de objetivos. Por quê? Desde a infância, nunca teve objetivo, não foi ensinado a poupar, não lhe foi permitido sonhar, né? Porque normalmente, não, isso não é para você, isso não vai acontecer, pare de sonhar. E quando você chega na fase adulta para desfazer tudo isso, muito mais trabalho. Mas é possível. Vai exigir mais, mas é possível. Estamos de volta falando sobre educação financeira com a economista Jussara Carvalho. E Jussara, importante essa iniciativa nas escolas, né? A criança tem que aprender educação financeira desde cedo. Muito rica essa reportagem, fiquei bastante emocionada, porque existe essa dificuldade do sonhar, né? E ensinar essas crianças que a gente precisa ter um objetivo, sonhar é ter um objetivo, criar uma meta e persistir nessa meta para conquistar esses objetivos. Para isso, a gente precisa fazer sacrifícios. Então, ensinar essas crianças, até ensinar aos pais delas, porque eu vi que elas levam a educação financeira a partir dessa professora, dessa escola, uma iniciativa assim muito rica e multiplicadora. Eu acredito que a gente, começando de cedo com as crianças, educando financeiramente, a não gastar com supérfluo, a gente não precisa ter tudo. A gente, quando comprar algo que não tem mais, e tiver algo em casa que não tenha mais necessidade, doar para quem precisa. Tudo isso faz parte da educação financeira, faz parte do sonho. Eu percebi que a professora ela falava bastante sobre o sonho, e é exatamente isso. Nós vivemos num país onde sonhar é muito difícil. Só que se a gente não sonhar e buscar, persistir com objetivos claros, metas, e às vezes precisa de recurso financeiro para a realização desses sonhos, a gente não segue muito adiante, a gente fica muito paralisado no nosso mundinho. E a gente pode, sim, sonhar, estar em qualquer lugar, a partir das nossas buscas, dos nossos conhecimentos, e utilizando, claro, como ela ensinou, os nossos recursos financeiros com eficiência. Parabéns pela iniciativa, pela escola. Eu fiquei muito feliz. E falando em sonhar, não é? Você está aí com o livro Juju, a menina que sonhava, né? Você também pensou nessa questão, né, da criança ter esse contato, não é? Exato. Esse livro, ele é resultado justamente daquilo que eu estava falando agora. A educação financeira na minha vida, ela começou nessa fase, na minha infância. Juju é a história da minha vida. O meu objetivo na época era ter uma bicicleta. E meu pai não tinha condição de me dar essa bicicleta, e a primeira coisa que ele me disse foi: não é a prioridade da família ter uma bicicleta. Mostrou o orçamento, a conversa sobre dinheiro em minha casa era uma coisa muito tranquila. Meu pai é economista, minha mãe é professora, então era muito sadia. E isso facilitou. Quando eu escolhi a economia, eu já tinha esse histórico dentro de casa. Quando eu escolhi também a educação financeira. Então, meu pai me ensinou, a partir de um cofrinho da minha mesada, tirar uma porcentagem para conquistar minha bicicleta, porque o objetivo da minha família era a educação. Meu pai, somos em 4, então o objetivo era pagar a escola privada. Então, resolvi, a partir desse livro, ensinar as crianças a se educarem financeiramente, com a minha história. Meu sonho, na época, era uma princesinha, Calói princesinha. Hoje, eu sou uma adulta, tenho vários sonhos e faço da mesma forma. Planejo e conquisto. Não que seja fácil, é longo, é a longo prazo, mas é com dedicação, com foco e com a constância que eu sempre falei aqui para vocês. Agora a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, o Ponto de Vista volta já. Estamos de volta com o Ponto de Vista, falando sobre educação financeira com a economista Jussara Carvalho, e estamos chegando aí no final do nosso programa, e a gente sempre deixa uma pergunta para o entrevistado: qual o seu ponto de vista a respeito de educação financeira?
A minha esperança é que todos nós temos acesso, né? Precisamos ter acesso a esse conhecimento, precisamos quebrar essas barreiras. Estou muito feliz que já está dentro das escolas com as crianças esse processo de aprendizagem e a caminhada é longa, né? Mas eu acho que as pessoas estão mudando o comportamento, Micaela. Não é o número, e sim o comportamento. Mudar a mente da forma como a gente precisa alocar nossos recursos financeiros, até para ter essa qualidade de vida. Para mim, essa é a minha grande esperança, é meu ponto de vista. Melhorar sua relação com o dinheiro, falando, trabalhando e conhecendo. E esse é o último episódio da primeira temporada do Ponto de Vista. Eu quero agradecer a presença da nossa convidada, Jussara Carvalho. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando do que eu mais amo, que é a educação financeira. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho sobre como melhorar sua relação com o dinheiro. Obrigada, obrigada. E a nossa equipe também, pelo excelente trabalho. E a você que esteve com a gente durante toda essa temporada. Não deixem de seguir o nosso Instagram, @tvufes, e continue acompanhando a programação no canal 2.1. Nos vemos na próxima temporada. Tchau, tchau!